Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que está começando agora. A advogada Olga Miranda é entrevistada de hoje aqui no Frente a Frente. Ela é presidente do CEDIM, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher em Alagoas, e nos fala sobre as atividades do Conselho, inicialmente sobre a revisão do Plano Estadual de Políticas para Mulheres. Bem, professora Olga Miranda, é uma satisfação imensa recebê-la novamente aqui no Frente a Frente. E comecemos justamente por essa revisão no plano estadual. Por que se faz necessária essa revisão? Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do estado de Alagoas. Com muita alegria que retomamos aqui, esse bate-papo com a Gorete, que nos deixa sempre muito à vontade para discorrer sobre os temas de interesse da sociedade alagoana, especificamente hoje as mulheres, né? Uhum. Então, nós temos esse Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. É um plano que foi construído com base na Conferência número 4 e que uniu a demanda de todas as mulheres dos municípios, do estado de Alagoas e também nacional, né? Então, com base nesse documento que foi tirado na quarta conferência, nós realizamos esse Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, que se encontra, por enquanto, no papel, porque existe um procedimento burocrático a ser trabalhado para a concretização dessas políticas públicas e nós ainda não conseguimos romper essas barreiras. E aí, recentemente, a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, na pessoa, né, de Maria José e Dilma Pinheiro, realizou um encontro com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres, em Barra de Santo Antônio, onde nós passamos o dia inteiro fazendo a revisão desse plano. Uma imersão, não é? Uma imersão para que a gente pudesse ficar longe de tudo e concentrado especificamente naquelas tarefas, e aí não tinha muito descanso para nada, era só olhando e opinando e vendo quais seriam as propostas mais viáveis dentro daquilo que já foi decidido pelas mulheres em âmbito nacional e estadual, né? Mas, assim, alguns pontos eles precisam ser trabalhados via decreto, outro por lei, quando a gente solicita percentual de FECOEP destinado para as políticas públicas para as mulheres, isso só pode ser concedido via o legislativo, né? E algumas demandas elas podem ser trabalhadas por decreto e outras precisam ser organizadas, ser feita uma parceria com todos os gestores de todas as secretarias de Estado, a fim de que nós possamos dar efetividade a isso, né? Até porque a política pública ela é muito ampla e ela se efetiva na prática, na transversalidade, não é? Dessas áreas. Exatamente. Então, nós temos o quê? 4 eixos trabalhados, São 9 eixos. Mas né? nós estamos aumentando, exatamente. Foram trabalhados esses 4 eixos e nós demos amplitude até para torná-lo mais factível na concretização dos mesmos, né? Então, a gente trabalha política, trabalha saúde, trabalha empoderamento, né, capacitação, segurança. Então, são vários itens que precisam constar nesse plano e, sobretudo, essa questão da gente fazer os recortes em relação aos demais segmentos. Como trazer, né, essa discussão para todas as mulheres do interior, Sobretudo. que estão representadas no CEDIM, mas que precisam, como é que se diz, ter conhecimento dessas propostas para também se posicionar. Então, as quilombolas, as indígenas, as ciganas, as mulheres com deficiência. Então, são segmentos que, às vezes, não estão devidamente representados dentro do Conselho, dentro da sociedade, dentro do debate referente às políticas públicas que precisam ser trazidas por nós, né? E a gente sabe que a gente está com um governo aí que colocou uma maioria, né, de mulheres, isso já é uma conquista, nunca antes vista, né? E temos, Louvável. E louvável, nós temos que sempre parabenizar pelas iniciativas, né,
de sensibilidade, iniciativas de inclusão social, né? Porque nós precisamos disso, né? Nós temos aí a RABS, que foi montado um comitê da RABS, em que uniu diversos conselhos, né, da sociedade, Conselho LGBT, Conselho da Mulher, Conselho de Saúde e outros conselhos, para se unir com órgãos do governo, representantes de órgãos de governo e outras que queiram participar, porque ela é aberta. E aí está sendo bem interessante, porque cada um está mostrando onde está o gargalo, né, onde estão as dificuldades. E assim que se avança, né? Sim, a gente tem que ter uma política estrutural, um processo estrutural, né? Decisões estruturantes a fim de que nós possamos organizar o Estado e contemplar e trazer todo mundo, né? Na verdade, é uma atualização das demandas no enfrentamento de todas as dificuldades, não só, sobretudo das mulheres, né? Mas da população como um todo, não é? É verdade. Então, aí quando a gente foi fazer essa análise do plano, né, nós fomos muito bem recebidos na época pela secretária Renata, que estava na parte do planejamento, né, e agora ela foi para a Secretaria da Fazenda, né, mas ainda o processo continua, né, nós esperamos que vá adiante, que nós possamos realmente efetivar isso aí que já está há muitos anos. O processo, né, continua e dentro desse processo há um quesito de financiamento, né? De investimento. Sim, é uma das coisas que nós precisamos trabalhar dentro da sociedade e no movimento de mulheres é a atenção, a questão dos planos plurianuais, não é? Os PPAs, não é? A lei de diretrizes orçamentárias, porque sem dinheiro a gente não faz nada, né? E veja que a mulher precisa de muitas frentes, né? Ela precisa de atenção na questão da moradia, né? Ela precisa da sua capacitação, de oportunidade de trabalho, para gerar independência financeira, porque muitas mulheres são dependentes financeiramente. E isso acarreta o quê? A manutenção delas dentro do ambiente da violência doméstica e familiar. Então, o CEDIM trabalha muito o combate, a erradicação e, sobretudo, nós queremos trabalhar a prevenção à violência doméstica e familiar. Não é? Qualquer tipo de violência, discriminação e preconceito relacionado à mulher, principalmente a mulher negra de periferia, né? Porque a gente fala sempre, não, eu não sou racista, né? O brasileiro sempre diz, não, não é racista. Mas nós estamos vendo a manifestação de grupos, não é, aí de extrema direita se manifestando em estádios de futebol no Brasil e no mundo, não é, com manifestações de racismo, né? E deixando marcas nas pessoas, isso dentro dos campos de futebol. O jogador brasileiro Vini tem sido uma vítima, né? Exatamente, sequencial, digamos assim. E várias jogadoras, além da discriminação racial, a discriminação de gênero, né? Porque ela é até esquecida também, porque já aconteceram vários casos de discriminação racial em relação às jogadoras. Discriminação, assédio também. Assédio, com certeza. E isso precisa ser mais divulgado, mais trabalhado. E a gente tem visto aí uma campanha de âmbito nacional, mas a gente tem que estar dentro do Estado estimulando esse tipo de campanha, colocando nos banheiros de hospitais, de órgãos públicos, de restaurantes, bares, porque é uma oportunidade que a mulher vai ter de dizer assim, olha, eu estou sofrendo isso, mas eu tenho esses telefones que eu posso ter acesso, né? Nós temos aí a campanha do sinal, né? Do sinal vermelho, que foi até uma lei de autoria da deputada Fátima. Que adotou, exatamente. Que adotou essa campanha do sinal vermelho, que precisa melhorar, popularizar. A visibilização de uma campanha como essa produz resultados que devem ser considerados, né? Isso.
na proteção à mulher da violência. Exatamente. Nós temos que criar, no âmbito da sociedade, uma conscientização de que todos somos responsáveis pela construção de um mundo de paz. E nesse processo, né, temos que, sim, nos meter a nossa colher naquilo que se chama a violência, né? Uma briga de casal, um ato que você está vendo que é indevido, que não corresponde à prática. A normalidade. A normalidade. E não deixar acontecer uma situação extrema, inclusive contra filhos, né? A gente vê aí algumas situações que a mulher sofre violência doméstica, não consegue se libertar e o cidadão vai e atinge os seus filhos, levando até a morte, né? Primeiro com a violência parental. Né? E depois com a morte, com o feminicídio seguido da morte dos filhos. Exatamente, né? Porque começa não só a ameaçar a mulher, e muitas vezes ela não se liberta com medo do que ele possa fazer aos seus filhos, e isso precisa ser trabalhado. Então, nós lutamos muito por uma programação que gere ações preventivas, né? Ações afirmativas, políticas afirmativas preventivas. Em vários espaços, não é? Sim, nas escolas, nas universidades, no ambiente de trabalho. Nós temos visto aí o quanto que as mulheres têm sofrido de assédio sexual e assédio moral, que é uma coisa que não se fala, mas o assédio moral tem acontecido, sim, nas universidades, nos hospitais, em todos os ambientes, né, de trabalho, e que as mulheres são submetidas a situações de razão da sua necessidade de estar ali ganhando seu pão, e se ela for demitida, para ela vai ser pior, né? Pois é importante esse diálogo, né, da sociedade civil com o Estado, porque a força do Estado faz a diferença na efetivação dessas conquistas, não é? Sim, e nós temos que ver que nós temos uma Constituição Federal que tem um catálogo de direitos fundamentais. Um desses catálogos é a igualdade para todos, né? O artigo 5º fala sobre isso, né? O direito à vida, o direito à dignidade, à vida com dignidade, não é? E o direito a todos os direitos fundamentais sociais, que é o direito do trabalho, direito de desenvolvimento, e nós temos aí a ONU trabalhando o quê? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, não é? Até 2030. E isso inclui na sustentabilidade, né, de uma nação, digamos assim. Sim. E aí você vê que tem no item 5 desses objetivos justamente a igualdade de gênero, né, entre homens e mulheres, porque a gente tem uma igualdade formal, mas a gente não tem uma igualdade material, porque ainda sofremos com disparidades, assimetrias salariais em relação ao salário, né? Homens ganham mais do que mulheres, homens desempenhando a mesma função muitas vezes. O homem tem mais possibilidade de estar em cargos de poder, de mando, não porque ele seja mais competente, mas porque as portas se fecham para as mulheres. O Estado de Alagoas deu uma resposta à altura, né, desse tipo de preconceito. Sim, como nós iniciamos a entrevista, justamente enaltecendo essa decisão do governo de colocar mulheres à frente de pastas tão importantes. Sim, é verdade. É uma situação inédita e muito merecedora de nossos aplausos, porque nós sempre desejamos isso, essa paridade, né? Queremos essa paridade também nos tribunais. Sim, lutamos por isso no judiciário, né? Em todos os espaços, na OAB, que também tem se sensibilizado para isso, mas também nas empresas privadas, né? Nos órgãos públicos, em todo lugar em que a gente possa ver que todos somos iguais, todos temos a capacidade intelectiva para gerenciar grandes projetos e executá-los, não é? E às vezes de maneira muito mais sensível, às vezes, né? Um olhar diferenciado. Um olhar diferenciado. Então é muito importante, a gente diz sempre que a gente não trabalha contra o homem, né? Nós
Seria um erro, não é? Seria um erro. Seria um erro, nem trabalhamos contra a família, ao contrário, nós queremos que todos sejamos felizes. Mas quando a gente fala de violência, a gente precisa, como sociedade, instruir as nossas filhas e os nossos filhos, Sobretudo né? os nossos filhos. Sobre os direitos da igualdade, o respeito, a dignidade da pessoa humana, né? A importância, o que foi a luta para se estabelecer os direitos humanos, né? Esse direito universal que fala da fraternidade, da solidariedade, da igualdade, que nem a Revolução Francesa, quando existiu, mas não nos moldes da época, né? Porque quando a Revolução se estabeleceu, ela cometeu ainda muitas atrocidades, mas a gente não pode deixar de considerar que foi um passo positivo no sentido de trazer essas bandeiras de luta que foram, aos poucos, se consolidando, né? E o nosso Estado democrático, a gente ainda está trabalhando para que a gente possa realmente ter uma estrutura sólida, né? Pois é, vezes e revezes. Vamos chamar agora a professora Olga Miranda, o nosso primeiro intervalo, e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a advogada professora Olga Miranda, ela que é presidente do CEDIM, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher aqui em Alagoas, e nos fala sobre as atividades do Conselho. Inicialmente, nós falamos sobre essa revisão do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, e eu pergunto, como estão os municípios nesse contexto? Boa pergunta, né? E, primeiramente, gostaria de informar, né, a sociedade que eu estou retornando à direção do CEDIM, porque eu dei um intervalo, né, de quase que 1 ano, e agora nós fomos reeleita novamente, eu para o cargo de presidente, Inês Brandão, que é da Saúde, para o cargo de vice-presidente, e Raquel Braz para o cargo de diretora ou de secretária-geral, né, do CEDIM. Então, é um órgão paritário composto de metade da sociedade civil, metade representante do governo. Isso é muito interessante, só uma parte em relação a esse histórico do CEDIM, porque as nossas deliberações, elas terminam sendo deliberações compartilhadas, né, da sociedade civil com o próprio poder público, né? Isso é legal. Então, nós temos dentro do CEDIM a Secretaria de Segurança. Representações, né, dos órgãos do governo. As sedes, a saúde, a educação. Né? Nós temos a Patrulha Maria da Penha, na pessoa da Márcia Daniele, que está lá dentro, que é da Secretaria de Segurança Pública. Né? Nós temos do lado de cá a OAB, a BMCJ, da qual eu faço parte com muito orgulho. Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Exatamente, né? Cuja presidente é Josefa Amorim, tem feito um trabalho excelente. Nós temos a Rede de Combate ao Câncer, né? Que é maravilhoso. Nós temos a Casa Rosa, nós temos a FETAG, nós temos o MMT, temos o Sinteal, e são muitas instituições que estão junto conosco. Desculpe se eu não cito tudo, porque senão a gente não trabalha aqui as questões que precisamos, né? Que a gente sabe que temos uma longa jornada pela frente, uma série de dificuldades. Vez por outra, eu recebo ligações, né, referentes à questão de atendimento nas delegacias. Né? Ainda a gente recebe, né, porque a gente precisa de uma delegacia 24 horas
funcionando, ela tá funcionando, mas com um núcleo, né? Tem um núcleo que fica direto, né? Mas, assim, precisa ser aprimorado ainda. E o interior, nós temos 102 municípios no estado de Alagoas. O interior ainda não está contemplado com essas estruturas. De representação? Não, de delegacias, de, né, juizados especiais, que possam atender especificamente os problemas das mulheres, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela surgiu justamente isso, para criar uma estrutura específica. Porque uma mulher que sofre estupro, que está totalmente vulnerabilizada, emocionalmente acabada, se ela chega numa delegacia onde não há um pessoal capacitado para acolher. Primeiro, para fazer esse acolhimento da forma correta. Exatamente, porque muitas vezes ela vem arrastando seus filhos, né, que estão ali chorando, tristes, presenciando cenas muito fortes, né, e precisa ter uma equipe multidisciplinar para acolher essa mulher e essas crianças, né. E nós temos uma casa da mulher alagoana, né, que está funcionando aí, né, com as suas estruturas, muito louváveis, mas que não comporta toda a demanda do Estado. Imagine o interior que não existe essas casas de acolhimento, né? Quando ocorre algum ato de violência, o que a gente faz? Tem que mandar vir para cá, não é? E a gente sabe que o quanto isso é difícil para uma mulher, se já é complicado para ela denunciar. Veja bem, a pessoa casa com um cidadão, aquele que ela esperava realizar o sonho familiar, de criar uma família, seu príncipe encantado. E aí é justamente essa pessoa que passa a cometer contra ela todo tipo de violência psicológica. Atrocidades, né? Atrocidades, violências físicas, violência patrimonial, às vezes esconde seu cartão corporativo, esconde os seus objetos de trabalho, se ela é uma manicure, se ela é uma médica, se ela tem aqueles instrumentos, e começa a minar toda a sua autoestima. Então, essa mulher, quando ela vem fazer uma denúncia, é porque ela já passou por muita dor, por muito sofrimento. Infelizmente, né, a gente ainda não tem uma equipe 100% capacitada, não por falta de trabalho. Os trabalhos estão sendo feitos, inclusive nós temos aí a Coronel Camila, que faz um excelente trabalho, nós temos a Patrulha Maria da Penha, né, a Coronel Márcia Daniele, nós temos aí a Joyce, que também faz parte do conselho, e uma equipe de mulheres que sempre estão capacitando a Polícia Militar. Mas nós sabemos que ainda é um ambiente de muito machismo, né? Predominantemente masculino. Predominantemente machista, com uma visão, né? Uma visão, muitas vezes, de que a força resolve tudo, né? De que o diálogo é coisa para maricas, para as mulheres, e comigo é assim, eu que mando, eu tenho uma arma. Então, essa visão, ela vai ser desconstruída, mas ainda nós precisamos muito nesse sentido. Mas para esse momento, a organização das mulheres para contrapor essa realidade, ela tem que ter um respaldo, não só do Estado, como por meio do CEDIM, por exemplo, e das secretarias, né? Como também nos municípios, porque as questões ocorrem lá. E a gente sabe que é difícil ter uma estrutura adequada na maioria dos municípios. O que é que se pode fazer para criar uma condição objetiva para serem instalados os conselhos inicialmente e a infraestrutura necessária? Nós precisamos sensibilizar o governo para que possa concretizar a estrutura de secretarias de mulher municipal, né? A gente sabe que isso também depende do prefeito, porque também o Estado não pode ingerir na política pública da prefeitura, mas a gente pode, enquanto conselho, unir esforços, exatamente, junto com a comunidade,
para cobrar isso aí, né? Então a gente tá montando um projeto, um planejamento estratégico para ver como é que a gente alcança, né, as mulheres desses municípios, para que a gente possa marcar reuniões e fundar, né, essas secretarias municipais. A secretária Conselhos municipais, a partir dos conselhos municipais. Quantos conselhos há instalados no interior de Alagoas? Eu acho que nós só temos uns 5, né? Nós temos Palmeira, Arapiraca, eu não me recordo agora quais seriam. Pois é, a necessidade de existir mais conselhos, né, nos demais municípios é uma prioridade que se coloca, né? Isso, a gente está colocando isso no nosso próprio plano de políticas públicas para as mulheres, que é a estruturação de todos os conselhos nos municípios, porque as mulheres realmente elas ficam abandonadas. E a gente às vezes fala só da mulher que mora na cidade, vamos supor, na cidade ali de Palmeira, mas naquela redondeza nós temos as áreas rurais, não é? Os quilombolas, né? Os acampamentos, povoados mesmo, cujas mulheres não têm acesso ao mínimo, né? Tanto em questão de saúde, como em questão de segurança, de educação, de transporte que a gente precisa, né? Então, tudo isso são coisas que nós precisamos trabalhar e a gente sempre pede a sensibilização do governo do estado no sentido de montar uma mesa de situação para que a gente possa unir todo o movimento de mulheres e ir em busca dessas prioridades, né? A gente sabe que a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos ela tem buscado realizar essas coisas, mas que não é fácil, porque o orçamento dela é muito pequeno, né? Pois bem, eu falei sobre essa questão da luta constante em defesa das mulheres, não é, com a criação de novos conselhos nos municípios. Agora, em relação à violência, tem que se estruturar também as delegacias, né, no interior. Esses órgãos, esses instrumentos, né, de acolhimento da mulher, eles precisam ser instaurados em todas as partes do nosso município, inclusive nos povoados, né, que ficam muito isolados contra isso. Quando a gente recebe uma notícia que uma mulher levou uma facada, ela não consegue ser assistida, porque daqui que mande-se um carro ou alguma coisa, não dá tempo. Então, é preciso estruturar todo o Estado nesse sentido. Visibilidade das demandas que também elas saem dos conselhos, sobretudo do Conselho Estadual. Não seria digamos assim, uma contribuição? Sim, é muito necessário essa questão da comunicação, né, do marketing e dar a informação para as pessoas saberem como buscar essa ajuda através do conselho, dos telefones, quais são os órgãos, as defensorias públicas, desde o momento que elas foram instaladas. É um órgão que eu admiro profundamente, porque a partir do momento que apareceu a defensoria pública, abriu-se a oportunidade de concretização dos direitos fundamentais da mulher. Por quê? Porque ela acolhe qualquer mulher de qualquer classe que vá até a Defensoria Pública prestar uma queixa, né? Então, aí ela faz o BO na delegacia e depois vai para a Defensoria. E na própria delegacia ela já solicita medida protetiva, ou então ela vai para a Defensoria Pública. E a estrutura para receber essa mulher, não é? Exatamente. E muitas vezes ela não pode nem voltar para casa. Não pode. Mas, assim, eu recebi notícia de que o CEAM está perto de terminar a sua reforma, onde ela vai fazer um espaço de acolhimento da mulher. Está se estruturando tudo, isso é uma grande esperança para a gente, porque a gente pode pelo menos socorrer, mas é preciso ter esse olhar mais amoroso, mais importante, mais humano para as mulheres do campo. Que também estão representadas no Conselho através da FETAG, do movimento MMT, que é o movimento de mulheres rurais, agricultoras. Mas nós temos as marisqueiras, né, que lidam
com a pesca, nós temos outros segmentos que precisam entrar e precisam estar junto conosco para a gente comprar, não é, essas demandas e sair em campo para ajudar na estruturação de um espaço melhor para todos. Né? Uhum. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Olga Miranda, ela que é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, o CEDIM, e nos fala sobre as atividades do Conselho aqui no Estado. Professora Olga Miranda, a questão da denúncia, ela é importante investir, né, na divulgação, como a senhora falou anteriormente, dos números, como a mulher pode se comportar para a sua defesa quando se sente atingida pela violência doméstica, sobretudo. Então, nesse sentido, há campanhas, por exemplo, Deixe Ela Quieta, foi a CEMUD, a Secretaria de Direitos Humanos aqui, que em março lançou essa campanha para justamente combater o assédio, né? O assédio que tomou proporções imensas, não só em Alagoas, mas eu digo no país como um todo. E o que chamou mais atenção este ano é que o número de casos de feminicídio aumentaram bastante esses casos, sobretudo no Dia Internacional da Mulher. Parece até ser uma coisa proposital, não? A gente olha assim e fica indignado, né? Essa campanha, ela é similar à campanha Não é Não, que é realizada nos carnavais, e foi uma campanha que surgiu no Rio de Janeiro justamente para combater o assédio sexual dentro das festas e dos blocos carnavalescos. Importunação, E né? em casa também, porque a gente sabe que é um período em que a pessoa consome muito álcool e quer justificar essas práticas em virtude do alcoolismo, né? Mas a CEMUD que não veio... se justifica Que não mais. se justifica, lógico. A CEMUD veio com essa nova proposta, né? E aí nós estivemos na rua também, no bloco Pinto da Madrugada, em Jaraguá à noite, panfletando e orientando as pessoas sobre a importância da participação social no combate à violência sexual, né? A gente sabe que o governo precisa estar junto com a sociedade trabalhando. E a gente tem uma aceitação muito grande, Gorete, em relação às campanhas. A gente percebe as pessoas preocupadas, né? Porque quem tem filhas, netas, fica realmente atento a essas questões e quer participar, né? Pois é, a denúncia ainda é a melhor forma de se defender, não é? E de mostrar os mecanismos, os meios de ajuda às mulheres. Exatamente. Esses panfletos que nós distribuímos é justamente com os números de contatos que a pessoa pode usufruir para realizar essas denúncias, que elas podem ser anônimas, né? Então, nós temos o 180, que é para fazer uma denúncia que vem acontecendo corriqueiramente, não necessariamente na hora, né? E temos o 190, que é aquela denúncia que está acontecendo naquele momento. Então, aí a polícia militar vem, né, e toma as providências dela já
levando, fazendo flagrante, né? As festas juninas estão aí, não é? É importante quem tem essa tendência, né, de se precaver, porque sugere, né, os contatos entre as pessoas são maiores. E, nesse sentido, a importunação pode ser uma constante também, né? E eu queria lembrar uma coisa da Lei Maria da Penha, é o seguinte, que muitas vezes a gente não quer se meter na situação, né? Mas é muito importante que nós percebamos que a Lei Maria da Penha fala que qualquer ação ou omissão pode causar violência, né? Então, a gente não pode se omitir em relação e observar uma cena e ficar indiferente. A gente tem que tomar providência, a gente tem que fazer a denúncia, tem que ser solidário, tem que ser fraterno, principalmente quando se trata de violência contra a criança. Gente, não tem cabimento a gente ouvir uma criança gritar tanto, não é? E manifestar o seu desespero e nós ficarmos no silêncio, indiferentes. Então, a Raves tem demonstrado aí que vem acontecendo violências a partir de 0 ano. Isso é muito grave, isso dentro do estado de Alagoas. Também eu quero registrar aqui que nosso estado é um dos que também mais matam mulheres trans, né? O Brasil também está nesse ranking, né? Exatamente. Então, nós também estamos juntos com as mulheres trans, elas fazem parte, né, da nossa sociedade. Nós temos que acolher, que ajudar, que proteger, né, todas as pessoas que são vítimas de violência. Nós temos que combater a tortura em todas as fases contra todos os cidadãos. Essa é a nossa proposta, né? Sororidade na defesa da vida. Em defesa da vida. Porque a sociedade nunca se mostrou tão preconceituosa e machista como atualmente, né? Exatamente. E nós passamos por um processo mais atrás, né, que estimulou essas questões de maneira negativa. Então, nós precisamos retomar com muita força, nós precisamos do apoio do Conselho Nacional de Mulheres, né, para que possamos estarmos juntos, unidos, e trabalhando questões referentes às mulheres. Né? Sobretudo, encorajá-las à atividade política, né? Exatamente. Esse é um dos eixos do nosso planejamento, o fortalecimento da mulher, a preparação para que ela possa ser agente construtor da legislação que diz respeito a nós, porque só nós podemos saber dos nossos problemas, né? Por exemplo, só a mulher negra pode falar para você, Gorete, quais são as dificuldades, qual é a sensibilidade, quais são os obstáculos que ela enfrenta no dia a dia. Somente a mulher surda também pode retratar isso, né? Então, nós temos que fazer um trabalho inclusivo de todas as pessoas. Por exemplo, as mulheres com deficiências que estão dentro de casa, que não tem um transporte inclusivo, não tem calçada para ela andar, porque é tudo desnivelado. Então, a gente precisa trabalhar um planejamento urbanístico de forma inclusiva. E também a pessoa idosa, né? Nós estamos aqui com um lacinho que eu estou usando, que até a pessoa que me deu disse, use, viu? Use o lacinho para lembrar das mulheres e das pessoas idosas que muitas vezes também sofrem violência física, patrimonial, psicológica. Não é? Nós temos visto aí quantas discriminações. Eu vi uma moça aí no Jornal Nacional que foi discriminada porque aos 40 anos estava entrando na universidade, né? Absurdo. Pois é. Aí eu fui estou fazendo um mestrado agora, eu falei logo, cuidado, eu tenho 62, não vão me discriminar porque eu quero estudar. Vamos continuar, né? Claro, se estuda a vida inteira. Então é isso, a gente precisa trabalhar sempre essas propostas humanísticas para
resguardar todas as nossas conquistas, né, em relação aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, e fazer com que essas políticas públicas possam ser afirmativas, possam ser compensatórias. No caso das mulheres negras e de periferia, precisa ter, sim, cotas especiais para que as pessoas possam ingressar e sair da sua condição de vulnerabilidade. As mulheres em situação de rua, nós temos que lembrar dela. As mulheres que são profissionais de sexo, nós temos que nos lembrarmos delas, né? Criar uma estrutura para que ela possa ter assistência médica, assistência social, tudo que ela tem direito, porque todos somos cidadãos brasileiros, todos somos alagoanos, todas somos alagoanas. Então, temos que fazer construir esse pensamento inclusivo, humanístico e fraternal, para que a gente possa realmente dar efetividade, concretude à nossa Constituição. A nossa democracia. A nossa democracia, né? Infelizmente, a gente ainda vê os hospitais lotados. Eu recebi ontem uma reclamação em relação aos atendimentos das mulheres gestantes, que ficam horas e horas esperando, às vezes sofrendo a dor do parto, com fome, não é? E lá esperando uma assistência. Então, nós precisamos ter esse olhar, visualizar mais o que está acontecendo, onde estão os problemas, os empecilhos e solucioná-los, né? Para que a gente tenha um Estado melhor, um Estado onde a gente possa dizer, poxa, nós temos metade, né? Conseguimos essa paridade, que é uma coisa muito importante e inédita. E que justamente essa... faz a diferença, né? Faz a diferença. Na prática, né? Tem que fazer a diferença. E diga-se de passagem, são mulheres valorosas, né? Mulheres realmente com histórico de luta, de combatividade, de competência, de eficiência, não é? E que estão aí para gerenciar esse Estado para melhor, né? Então, nós, do Conselho, nós queremos sempre dar as nossas proposições, as nossas sugestões de políticas públicas, com base em quê? Nas demandas que nós ouvimos, né? Então, é preciso que nós estejamos juntos e que, após a captação dessas opiniões, desses pleitos, nós possamos entregá-los e vê-los realmente se efetivar, se concretizar, né? Qual é a previsão de conclusão desse estudo? Do planejamento da revisão desse planejamento de políticas públicas. Eu vou ter uma reunião com a superintendente da mulher, com a secretária, a subsecretária e a secretária, para a gente tratar justamente sobre essa questão. Porque não depende só delas, depende, e isso ainda vai para a procuradoria. Ela tem toda uma tramitação para poder a gente separar o que é via decreto, o que é via lei, o que é via simplesmente um protocolo de parceria, né, entre as gestões, as secretarias, as pastas envolvidas, porque você não pode trabalhar políticas para as mulheres sem ter a educação, que é a educação que vai propor as questões da prevenção. Vai trabalhar o jovem, a criança, o adulto, a questão da respeitabilidade, da dignidade, mas aí você tem a saúde, que vai trabalhar essas questões da maternidade, das mulheres que precisam ter assistência mais rápida em relação ao diagnóstico do câncer e aos tratamentos. E nós temos a questão da política, como criar campanhas que possam realmente proporcionar uma visibilidade para as mulheres e uma oportunidade real, né? Uma oportunidade, não a mulher ser só laranja para cumprir aqueles 30%, que é o que muitas vezes tem acontecido, né? Mas não há espaço, né? A evolução, digamos assim, já diz que não tem que fazer parte, tem que participar de fato, né? Verdade. Professora Olga Miranda, chegamos ao final da nossa entrevista, infelizmente, porque teríamos até mais assuntos a abordar. Algumas considerações, fique à vontade. Primeiro, agradecer o espaço, né?
que nos é dado nesse programa, Gorete, através da sua pessoa, e dizer que é muito importante que nós possamos estarmos sempre aqui discutindo e trazendo as novidades em relação às questões das mulheres, se não eu, mas outras mulheres que estão na frente, né, dessa busca da igualdade e da equidade, né? Porque não é falar só numa igualdade formal, mas numa igualdade material, concreta, equânime, inclusiva, que possa realmente recuperar tudo que se perdeu para trás em relação à população negra, por exemplo, a população LGBT, a população em situação de rua, as albinas, são tantos segmentos, as mulheres ciganas, todos que eu falei já no início do programa, e que nós possamos ter, assim, dar essa visibilidade. A gente fez um seminário, Vozes Invisibilizadas, e foi bem interessante. A gente trazia vários segmentos e essas mulheres falavam das suas dificuldades e as propostas, né? Mas é isso, obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima mesmo. Obrigada a você que nos assistiu, e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.